Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcos, canal Novo Mundo, dando sequência ao tema Jesus Cristo. No vídeo anterior, eu disse que Jesus Cristo é Deus poderoso, sacerdote, juiz. Jesus Cristo é todos esses títulos e Filho de Deus. É também nosso advogado que intercede por nós junto ao seu Santo Pai. São vários títulos que Jesus Cristo tem: Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, mestre. O tema hoje é sobre uma interpretação que é feita por uma denominação religiosa. Se você é cristão em qualquer igreja cristã. Ah, mas ele foi batizado, né? Não, não tem esse negócio de foi batizado ali e não é cristão. Foi batizado lá. Foi batizado ali é cristão. Vai para lá, não é mais cristão? Não. O batismo é um só. CCB, Batista, Assembleiano, TJ, Adventista, Quadrangular, Pentecostal, Presbiteriana. Aonde você se batizou, você fez a sua dedicação. O batismo não é carteira de trabalho, não. Você assina a carteira. Assinei aqui, sou batizado aqui na Presbiteriana. Aí você vai para Testemunho de Jeová. Aí você dá baixa na presbiteriana e vai assina a carteira lá na Testemunho de Jeová e se batiza de novo. Não, não existe isso. O batismo é um só. Seja ele via Espírito Santo, seja em águas. O batismo é um só. Pois bem, nosso estudo vai ser sobre Jesus Cristo. E quem é essa pessoa, Jesus Cristo, nos reinos celestiais? Na tradução do Novo Mundo, a interpretação do livro do Evangelho de João, no capítulo 1, causa muita divergência, muita discórdia entre os cristãos. Por quê? Porque os São Jeová são cristãos também, mas eles têm a tradução deles da Bíblia Sagrada. E no capítulo 1 do Evangelho de João, reza o seguinte: Deus permita que eu leia a sua santa palavra. No princípio era a palavra, Jesus Cristo, e a palavra estava com Deus. Jesus Cristo estava com seu Pai, Deus. E a palavra, Jesus Cristo, era um Deus. Ele estava no princípio com Deus. As Testemunhas de Jeová rezam isso na sua tradução de João, Evangelho de João, capítulo 1. Aí nós vamos para Isaías. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículos 6. Isaías 9, versículo 6. Vamos ver como está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos foi dado, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. O reino está sobre os seus ombros, o governo. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí, nessa passagem, as Testemunhas de Jeová fizeram a tradução correta. Colocaram Isaías, em Isaías capítulo 9, a forma correta da posição de Jesus Cristo, Deus poderoso. Então, por quê? Por quê? Por quê? Em João capítulo 1, a interpretação fez isso.
Porque em João, capítulo 1, a interpretação diz que é um Deus, ou era um Deus. Por que foi feito isso? As testemunhas de Jeová sabem que nas Escrituras Sagradas, toda vez que se refere a um Deus pagão, a Bíblia coloca Deus em letra minúscula. Deus Baal, Deus em letra minúscula. Deus Baal de pior, Deus Astarate, em letra minúscula. Aqueles deuses todos que tinha lá no Egito, tudo em letra minúscula. Aí eles vêm e colocam em Isaías, capítulo 9, versículo... Isaías não, em João, capítulo 1, versículo 1 e 2, que a palavra era um Deus. Ah, não, você entendeu errado. Você entendeu errado. Ah, não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Está dizendo. Não é isso. Você está entendendo errado. Eu não entendi errado nada. Eu não entendi errado nada. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Estou lendo. Estou lendo. A tradução do mundo, a Bíblia que foi feita pelas JT, pelos TJs. Mas isso significa alguma coisa? Não. Se eles tivessem colocado, e a palavra é Deus poderoso, tudo bem, porque Isaías está dizendo que Jesus Cristo é Deus poderoso. Mas quando ele diz que a palavra nota-se coisa passada. Era um Deus. E hoje, atualmente é o quê, então? Mas se tem algum significado? Olha, Jesus Cristo disse que não. Jesus Cristo falou que se blasfemarem contra ele, contra os anjos, ele perdoa. Mas, se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. A doutrina da Trindade diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, ok. Deus Filho, Jesus Cristo. Deus Espírito Santo é o próprio Pai. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, está blasfemando contra o próprio Pai. É um problema sério. Então, você errar numa tradução, você errou, você criou aquela situação absurda ali. Tá? Era um Deus. Jesus Cristo passou batido isso. Isso é irrelevante. No entanto, eu sei que as testemunhas de Jeová, em cima de interpretações equívocas ou equivocadas, criam uma situação para eles que a ponto de dizer que eles não são cristãos. Uma outra passagem sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Judas. Vamos ler Judas, versículo 9. Vamos ver o que é que diz Judas, versículo 9. Judas, versículo 9. Judas. Judas, versículo 9. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. O arcanjo Miguel não quis repreender um demônio. Ele disse: o Senhor te repreenda. Quem é Miguel? Vamos ver. Daniel capítulo 12. Vamos ler.
Veja bem, Gabriel aqui está passando uma profecia para Daniel. E ele diz que haveria um tempo em que um poderoso príncipe dos reinos celestiais ficaria incumbido de defender os escolhidos e selados por Deus, o povo de Deus. Esse povo é o tal povo que Jesus Cristo falou em João capítulo 17, que pertenciam a Deus, mas Deus entregou para eles. Se você ler em João capítulo 17, você vai ver a quem Jesus Cristo está se referindo, aos selados e escolhidos. Então diz o seguinte, nesse tempo, lá na grande tribulação, ou no último dia, ou quando tiver essa coisa fervilhando, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, que está em João capítulo 17. E haverá tempo de angústias, a grande tribulação. Então, dentro da grande tribulação, Miguel estará de atento com essas pessoas seladas por Deus, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Em Apocalipse, capítulo 7, o anjo fala: não façam nada contra a terra, até que eu marque os escolhidos e selados do Senhor. E naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Jesus Cristo falou que na grande tribulação ele iria abreviar os dias para que preservasse os escolhidos e selados dele, para que eles não caíssem em desgraça. E Miguel estaria atento a tudo isso. Aí tem algumas denominações religiosas que vêm e dizem: Miguel é Jesus Cristo, se baseando num texto muito conhecido de Mateus capítulo 24, em que diz que quando Jesus Cristo voltar, ele com voz de arcanjo dará ordem aos anjos para recolher os selados e escolhidos dele. Jesus dizer em Mateus 24 que Jesus Cristo falará com voz de arcanjo significa a autoridade dele, a autoridade dele. Autoridade, pode denotar autoridade. O arcanjo é Miguel. A voz é de arcanjo. O arcanjo é Miguel. E, de acordo com esse texto aqui de Daniel, a ordem de Jesus Cristo é para ele, para Miguel. Vai e recolhe os meus selados e escolhidos, que serão co-herdeiros do reino. João, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, ele deixa claro isso, que viu nos reinos celestiais Jesus Cristo de pé e os selados escolhidos junto com ele. Miguel não quis repreender o demônio. Disse que Jesus Cristo repreenda. Jesus Cristo cansou de repreender os demônios na terra. Cansou de fazer isso. E outra coisa, Jesus Cristo, prestem bem atenção, morreu. O Deus poderoso, que foi transferido por ventre de Maria, que se tornou um homem, Jesus Cristo, foi pendurado na cruz, ele morreu. Ele ficou 3 dias falecido, morto. E foi ressuscitado no 3º dia pelo seu Santo Pai. Quando Jesus Cristo foi ressuscitado, ele poderia, com o poder dele, empurrar aquela pedra para longe, não poderia? Poderia. Não. Vieram 2 poderosos príncipes e abriram e ele saiu. Isso é o poder, a pessoa que estava agora ali. Não era mais o homem Jesus, era o Deus poderoso. Então, quando ele sai em espírito, tudo que é de mundo espiritual, tudo que for do mundo espiritual que estivesse ali, ele estava vendo. Seja os anjos, seja os demônios.
Por isso é que a Bíblia diz que Jesus Cristo pregou os demônios. Que quando ele espírito, os demônios, os espíritos malignos, baixaram a cabeça. Porque quem estava ali agora era o Deus poderoso. É Deus poderoso. Filho do Altíssimo. O Criador de todas as coisas. Por isso que ele fala para Madalena, não me toques. Eu ainda não subi ao meu Pai. Estou aqui pela terra ainda. Ao meu Deus, ao seu Deus, ao meu Pai, ao seu Pai. Vê? É bom você refletir sobre essas coisas. Miguel é um arcanjo, é um anjo do principado, um dos mais importantes. Gabriel é um anjo, é um príncipe do principado também, um dos mais importantes. Jesus Cristo é o Filho único e primogênito de Deus, o Deus poderoso, que agora está com o Pai dele. E separou da terra um grupo de pessoas que serão co-herdeiras dele. Não é difícil. Vou dar um exemplo para você como é fácil. Como é fácil. Presta atenção nessa história. Olha, você só você pode comer qualquer fruta do jardim. Que todas as frutas do jardim que você pode comer. Mas tá vendo daquela árvore ali, no meio do jardim? Dessa árvore você não pode comer. Qual? Aquela ali no meio do jardim. Ah, tá. Você não pode comer daquela árvore, você não pode passar perto dela, você não pode olhar para ela, você não pode tocar nela. Zera ela da tua história, mas ela vai ficar ali. É fácil? Não é fácil. Pela quantidade de frutas que tinha no Jardim do Éden, tô nem aí para aquela árvore. Se eu vou morrer, pô, se eu comer, por que eu vou criar uma situação dessa? Mas nós sabíamos que o cara comeu, né? Ele é um mulher dele. E hoje tem outro teste fácil. Hoje tem outro teste fácil. Mas se eu disser para você que mais da metade da humanidade não consegue passar nesse teste. Se eu disser para você que mais da metade da humanidade não consegue passar nesse teste. E é facinho, facinho. Está no livro de João. 1 de João. No livro de 1 de João está o teste. Mas, como eu disse, você, fácil, fica difícil. Muito difícil. Vamos ler 1 João, capítulo 2, do versículo de 1 em diante. João, capítulo 2, versículo de 1 em diante. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que temos conhecido se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, como é que uma pessoa diz que permanece em Cristo? Por uma declaração pública. Você tem que fazer uma declaração.
Você tem que declarar com sua própria boca: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida por nós como resgate para que tenhamos direito à vida eterna. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida por nós como resgate para que tenhamos direito à vida eterna. Falei 2 vezes, não falei? Mas se eu disser a você que mais ou menos quase 6 bilhões de seres humanos não vão conseguir falar isso. É um teste fácil, né? Qual que você acha mais fácil? Não comer da fruta ali, visível, sem nada proibindo ali, visível, e ainda com o demônio no teu ouvido, ou fazer uma declaração pública, assim como eu falei para você. Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o nome do seu Pai. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai Celestial.